Oi de novo, pessoal. Então agora a gente está na nossa segunda aula do nosso curso FIC de Introdução à Programação Ladder. Eu sou o professor Leonardo, mas a gente está utilizando o material do professor Manuel, tá? A gente também vai estar utilizando em algumas aulas o material elaborado por mim, mas por questão de manter o padrão também, já é a terceira ou quarta vez que esse curso é oferecido, a gente utiliza o material disponibilizado pelos outros professores. Essa é a primeira aula assíncrona de vocês, tá? Ou seja, isso é uma gravação. E a primeira aula foi uma aula síncrona, mas vão ter outros momentos síncronos e assíncronos, tá bom? Então vamos seguir com o material do professor Manuel Colling. Então, o objetivo da aula de hoje é entender o CLP, a linguagem Ladder, no contexto da automação, entender o que é automação, saber o que é processos, sensores, atuadores, relacionar CLP com automação industrial e entender um pouco sobre CLP, como ele funciona. Então, a automação está aqui, é qualquer coisa que transforma um trabalho manual, né, feito por seres humanos, em um trabalho realizado por máquinas. Na verdade, a definição mais correta seria que a gente quer reduzir a intervenção humana em processos, né? Então, diminuindo a intervenção humana em processos, nós temos algo automático, né? Vocês podem pesquisar, automação vem da palavra grega automaton, que significa agir por conta própria, tá? E existem várias áreas de automação. Existe a residencial, chamada de domótica, a comercial e a industrial. Perdão. Então, vamos começar contextualizando, né? Então, na área de automação, não é difícil encontrar linhas de produção muito complexas, né? Com vários processos. Ou na área de automação residencial, hoje em dia nós temos também vários dispositivos conectados em uma casa inteligente. Então, conforme a tecnologia aumenta, a nossa necessidade por automação aumenta na mesma esfera. Hoje em dia se fala muito em indústria 4.0. Isso tem a ver com as 4 revoluções industriais, né? Então, se a gente pegar a primeira revolução industrial, era a revolução da mecanização. O que era? Até lá, em 1784, tudo era feito com tração animal, né? É daí que vem o cavalo vapor, o CV, né? Porque era tudo comparado à tração animal. Depois que foi inventado o motor a vapor, né? A força da máquina a vapor, aí a gente teve a mecanização das coisas. Outra coisa muito importante também foi o tear mecânico, que ele foi a primeira máquina automatizada, foi um tear, que é para fazer tapete, né? Tapete e tecidos em geral, né? A indústria 2.0 foi quando começar a produção em escala. Quando vocês lembram de Fordismo ou de linha de produção, vocês têm que lembrar da indústria 2.0. E as duas coisas mais importantes aqui foi utilizar a eletricidade e o motor a combustão, né? Aqui a gente não usa mais vapor, a gente usa o motor a combustão interna, então motor a gasolina, motor a diesel, né? E a eletricidade para mover nossa indústria, né? Já na indústria 3.0, foi lá em 1969, foi quando começou a se falar em automação. Aqui foram inventados os primeiros robôs, os computadores. Então aqui a grande diferença foi o uso de computadores e chips eletrônicos, né, para fazer coisas como robôs, computadores e tal, e levar isso para a indústria. Já na indústria 4.0, nós temos os sistemas cyberfísicos ou cibernéticos. O que isso quer dizer? A gente já tem agora tudo automatizado, a gente precisa ter um controle da nossa produção. Então a gente vai ter que colocar tudo isso, colocar sensor em tudo, colocar isso numa nuvem, né, num servidor, e processar essas informações para a tomada de decisão baseada em dados, né? É aqui que começa essas palavrinhas aqui: internet das coisas, redes industriais e inteligência artificial, né? Então, internet das coisas é plugar tudo para a gente conseguir adquirir todos os dados, e inteligência artificial é a gente não precisar mais pensar a respeito de gráfico e coisa e deixar uma inteligência tomar a decisão pelo ser humano. Então, a automação ela tem vários objetivos, né? Ela tem
por objetivo a qualidade, né? Controle, quero que tudo fique mais eficiente, quero que diminua a deficiência de projetos, né? E que os projetos mais difíceis possam ser automatizados. Flexibilidades é assim, eu diminuí a barrinha de chocolate, por exemplo, eu tenho que fazer uma forma nova. Como é que a minha linha se adapta a isso? Entendeu? Então, flexibilidade, eu tenho que ser capaz de atender necessidades particulares, sem precisar ter muita dificuldade para isso. Isso é ser flexível. E produtividade é quando você não quer ficar com estoque parado. Aí vem termos como Lean Manufacturing e esse tipo de coisa. E também não ter desperdício, né? Diminuir as perdas. Dentro da automação, a gente tem algumas coisas que a gente precisa entender. O que é controle? Por isso que existe engenharia de controle e automação. Então, são coisas diferentes, né? E quais os elementos básicos e quais os tipos de controle. Então, existe toda uma área de estudo chamado controle, que é algo bem específico para automação. Não existe automação... não, existe automação sem controle, né? Mas não existe controle sem automação. Não é bem isso, mas um depende do outro. O controle é a parte mais importante da gente entender, porque você tem o processo lá, que a gente também chama de planta, né? E ele precisa ser medido se for em malha fechada. E aí esse controlador vai processar o que o sensor mediu e vai tentar jogar um sinal para os atuadores para tentar mudar esse processo de novo. Pensem num ar-condicionado, né? O ar-condicionado tem que medir a temperatura e mandar para o controlador dentro dele. Já está na temperatura que eu quero? Não. Então liga lá o meu compressor, o meu refrigerador de ar que eu tenho e tenta alterar a temperatura do meu processo. Aí mede de novo e fica nesse ciclo. Então, isso é automação e controle. Na verdade, perdão, isso é controle. Quando eu quero ter um controle sobre um processo, eu tenho que ter essas 4 caixinhas, tá bom? Existe controle em malha aberta, que aí não tem sensores, que é o caso da máquina de lavar. Você coloca a coisa lá, tem uma receita e você espera que dê certo no final, mas você não está medindo se a roupa realmente está limpa, né? Ou um sinal de trânsito. Você tem uma receita de como o sinal de trânsito está funcionando, mas você não está medindo se os carros estão realmente esperando lá ou não. Não é algo inteligente. Isso se chama controle em malha aberta e esse é o controle em malha fechada. Certo? Então, o que é um processo? É uma operação que se modifica progressivamente, são ações controladas e um resultado particular. Então, se a gente pensar assim, qual que é o processo de lavar a louça? Eu tenho que colocar detergente na esponja, tenho que ligar a água, esfregar. Isso é o que a gente caracteriza de processo. A gente tem processos do nosso corpo humano também, né? A gente tem o processo de alimentação. A gente come, né, digere e depois expele os rejeitos. Tudo isso se caracteriza como processo. O que mais importante é aqui, uma série de ações controladas, né? A gente quer um resultado particular. Então, na indústria, o resultado é produzir algum bem, né? Algum bem para ser comercializado depois. Para isso, o instrumento mais importante são os sensores, né? Por quê? Tem uma frase que vocês podem anotar que é um sistema de automação é tão eficiente, né? Um sistema de controle de um processo é tão eficiente quanto o seu sensoriamento. Por quê? Porque a gente tem sensores na gente. Os nossos olhos são sensores, por exemplo. Se a gente fosse dirigir de olho fechado, ia dar certo? Não ia, né? Então, o sensor é que está o tempo inteiro guiando a gente, nos dizendo o que está acontecendo. Então, ele mede o desempenho do sistema, ele consegue ver as mudanças no que está acontecendo no nosso sistema. E alguns exemplos aqui são sensores de temperatura, termopares, né? Velocímetro, sensor indutivo, capacitivo. Aqui a gente tem alguns exemplos aqui, sensores de proximidade, né? Sensores magnéticos, sensores de temperatura, umidade, tudo isso a gente vai ter. Então, o que é o atuador? O atuador é o que age no processo, né? Por isso que ele tem o nome de atuador, ele atua no processo. Então ele tenta modificar o processo de algum jeito. Os atuadores mais comuns que a gente tem são os hidráulicos e pneumáticos, né? Lineares, né? Que eles atuam num movimento de linha, né? E os atuadores rotativos, que atuam num movimento girante, que são os motores. Então, motor e atuador linear, né? Cilindros,
são muito comuns na área de automação, né? E por fim, que é o objetivo dessa nossa disciplina, é onde fica a lógica, né? Que é nos controladores. Então, se a gente fosse fazer um comparativo com o corpo humano, quando a gente encosta, por exemplo, numa panela quente, a nossa pele sente que a panela está quente, manda um sinal até o cérebro fala assim, opa, músculo, vamos contrair, que a gente tem que tirar a mão de perto dessa panela. Então, o cérebro que manda um sinal de volta para o nosso músculo contrair. Então, isso é muito importante porque o controlador é o elemento principal. O controlador é o cérebro do processo de automação, né? Então, ele que recebe os dados dos sensores, processa, lá ele pensa, se isso acontecer eu faço tal coisa, e aí ele manda um sinal para os atuadores do meu sistema. Então, como eu estava falando, existem dois sistemas de controle, malha aberta. Malha aberta, o controlador aqui pode ser um computador, não precisa ser um CLP, né? Ele manda para lá o meu atuador, meu driver, e eu atuo numa carga. Isso aqui é um exemplo específico para um driver. Esse slide aqui não está muito legal. O driver precisa de uma fonte de alimentação, né? Só que ele não mede se isso realmente está mudando alguma coisa. O sistema de malha fechada, o controlador manda lá para o driver que mede o motor. O motor tem um sensor para saber se está tudo ocorrendo dentro do conforme, se está na velocidade. Por exemplo, um servomotor, você pode ver se está na velocidade correta, se está na posição correta e volta de novo para o controlador. Então ele está o tempo inteiro tentando se acertar. Já o sistema em malha aberta, espera-se que esteja certo. Como eu falei, malha aberta é uma máquina de lavar, né? Você não sabe se a roupa realmente lavou ou não. Malha fechada é um ar-condicionado, por exemplo. Então, uma coisa bem importante é que a automação começou antes de existirem os CLPs, né? O CLP foi inventado depois. Então, era tudo feito com lógica, e a lógica já existia antes. A lógica, inclusive, se vocês pesquisarem, o computador mecânico foi inventado antes da energia elétrica. Então, o primeiro TA era automatizado, ainda não existia energia elétrica, mas já existia uma primeira forma de automação, né? Como isso era capaz? Daí depois inventaram os comandos elétricos, né, que eram os relés elétricos. Eletromecânico, porque o que é? Você usa uma bobina elétrica para mexer um contato mecânico. E aí você ia ligando um relé na saída do outro e você fazia uma lógica. Só que aí inventaram um negócio muito importante que foi os microprocessadores. Microprocessador que tu tem no computador, é o que você tem no celular aí. E eles são capazes de receber essa informação, guardar na memória, né? Processar dentro da memória dele e mandar um sinal para a saída. Só que isso de um tamanho muito pequeno, por isso que é chamado de microprocessador, né? Você não precisa mais um painel inteiro. Então, antes dos microprocessadores, era na base dos relés eletromecânicos. Então, vou te mostrar a foto aqui, ó. Então, olha como é que era antes, né? Era um monte de contator, um monte de relé num painel. Agora te pergunto, isso aqui é bom? Imagina eu fazer manutenção disso, né? Ficar indo de cabo a cabo, vendo se está tudo funcionando. E o pior, se eu quiser mudar, agora não funciona mais dessa lógica, tu vai ter que ir lá desmontar e montar de novo. Então era extremamente difícil. Eram coisas que eram super inflexíveis, né? Super difícil de dar manutenção. Já com o CLPs, aqui quando surge o CLPs, toda a lógica está aqui dentro. Os fios ficam aqui dentro, mas se você quiser mudar a lógica, você muda o circuito dentro do microprocessador. Você não precisa mudar fios de lugares. Você pode deixar os fios conectados ali e eles podem ser utilizados ou não utilizados, dependendo da lógica que você quiser. E você pode, inclusive, adicionar mais cartões e ir aumentando a lógica, né? Então, muito mais flexível, muito mais fácil de dar manutenção. Então, foi inventados os CLPs e agora, antes a lógica de programação era em diagramas elétricos e relés e agora era com uma linguagem de programação. E agora os controladores eles funcionam da seguinte maneira. Ele fica executando uma rotina que vai testar, que vai garantir que o funcionamento da lógica está funcionando. Então vamos ver o que é um CLP. CLP vem de controlador lógico programável. Também vocês vão ouvir falar em PLC. PLC é em inglês, né? Programmable Logic Controller, né?
Então, ele é esse equipamento que ele tem uma memória para armazenar as instruções que você vai programar nele. Então, ele guarda uma memória assim, eu preciso fazer isso, né? E alguns exemplos dessas funções são lógica, né? Liga ou desliga quando algo acontecer. Uma sequência de funções, isso só acontece depois de tal coisa. Temporização, isso acontece no tempo correto. Contagem, eu preciso fazer 3 vezes disso. E também aritmética. Aritmética é matemática. Se eu pegar isso e somar com isso, eu consigo fazer outra coisa, né? A ABNT diz que é um equipamento eletrônico digital com hardware, que não é nada mais do que um microprocessador, e software, ou seja, qual que é a diferença de hardware? A gente brinca aqui na área de computação que hardware é o que tu chuta e software é o que tu xinga, porque hardware é a parte física e software é a lógica que tu instala dentro dele, né? Substitui os sistemas que usavam relés interconectados e sistemas lógicos de temporização. Então, toda a lógica lá do diagrama elétrico, por isso que a gente vai ver a linguagem ladder depois, né? Ladder em inglês é escada, vem lá da lógica de relés, né? Para você se habituar a usar a mesma lógica que era utilizado antigamente, né? Então, olha só, as vantagens. É muito menor, consome muito menos energia elétrica, dá para reutilizar, dá para reprogramar, é muito mais confiável, muito mais flexível, como eu falei, para mudar a linha ou fazer manutenção é muito mais fácil, muito mais rápido, e eu posso comunicar com outros CLPs e com computadores. E isso é muito importante numa indústria, você ter a interconexão dos dispositivos. Então, existem os modelos únicos ou compactos, né? O que são modelos únicos? Ele tem as entradas, saídas e o processador, fonte de alimentação, tudo dentro de um dele. Então, esse aqui é um da Mitsubishi, mas eu acho que esse aqui não é o que vocês conhecem, né? O mais famoso do modelo compacto que tem em todo lugar aqui é o S7-1200 da Siemens, né? Então tá aqui, esse CLPzinho é famoso, né, pessoal? Esse aqui é um CLP compacto, então ele tem já uma alimentação para ele, tem as entradas, ele tem as saídas, então ele já é capaz de fazer isso. Hoje em dia tem os ultra compactos, né, com uma pequena HM, que é o Logo, que é para aplicações bem pequenas. Não, Logo Siemens. Aqui, ó. Aplicações bem específicas, né, onde você não precisa tanto. Também é um modelo ultra compacto com programação no próprio aplicativo. Temos o Modcon da Schneider, né? Também é um compacto. Então, compacto é uma caixinha assim, onde já tem algumas funcionalidades para ele. Aqui tem entrada para a rede, tem entradas, saídas, né? Aqui dentro está o processador e a memória, né? É isso aí. Aqui tem um da Mitsubishi, né? Então, eles têm várias instruções que podem ser armazenadas, né? O número de entradas e saídas. Aí a gente tem os modulares ou montados em rack, né? Esses se encaixam num trilho DIN, apesar que os outros também se encaixam em trilho DIN, não é isso que diferencia ele. Mas qual que é a diferença? Aqui você monta as partes separadas. Você compra tipo a fonte de alimentação, aí você compra a CPU, que é o que processa, aí tu compra um módulo de cartão de entrada, um módulo de cartão de saída. Então, tu monta ele conforme você quer, ou conforme a tua necessidade. Então aqui a gente tem o S7 300, né? Muito famoso também, pode ir colocando coisa neles, ou S7 400, né? Tá aí, vai engatando coisas aqui do lado, né? E tem também agora o S7 1500, né? O S7 1500 também é modular, né? Então você vai conectando as coisas do lado aqui. Hoje tem para todos os gostos. A gente fala sempre bastante de Siemens, né? Porque a Siemens é a líder do mercado, assim, por muito tempo ela foi. Mas cada vez mais outros fabricantes têm conseguido morder parte do mercado. A WEG também tem o WEG TPW, né? São os CLPs da WEG, então tem vários CLPs aí, ó, o compacto da WEG, é o TPW. E por aí vai, né? Então esses são os modulares, que você compra as partes separadas aqui, conforme a tua necessidade, e vai encaixando uma do lado do outro. Como é que funciona um CLP? Então, um CLP,
a gente divide basicamente em 3 partes. Eu poderia passar uma linha aqui, ó, aqui e uma linha aqui. Por quê? Porque nós temos o circuito de entrada, onde vão vir os sinais de sensores e botões, né? A gente tem um isolamento, ou seja, se queimar, acontecer algum problema aqui, eu não queimo a CPU. E isso é muito importante. Só queima a minha entrada. Esse isolamento é feito através de um optoacoplador. Vocês podem procurar como é que funciona um optoacoplador, é bem legal. Mas basicamente é um sinal de luz, um sinal elétrico que converte num sinal de luz, que depois converte num sinal elétrico de novo, aí não tem como queimar. E a saída também tem esse isolamento num optoacoplador, né? Tem a unidade central de processamento, que vai fazer toda a varredura para ver das lógicas. Ela vai se comunicar com os dispositivos de programação e comunicação, e ela vai se comunicar com a memória, que é onde a gente deixa o nosso programa. E a fonte de alimentação vai alimentar tudo isso aqui para que funcione, né? Então eu tenho instruções que eu guardo na memória, quem processa é a CPU, né? Unidade Central de Processamento, CPU, Central Processing Unit, né? E aí tem os dispositivos de programação e comunicação, que é o software externo que eu conecto aqui, e também as redes de comunicação, que é Modbus, Ethernet, Ethernet IP, Profinet, Profibus e por aí vai. Então, a grande vantagem é que a gente pode alterar a lógica sem alterar as conexões de entradas e saídas. Como eu te falei, pode deixar os fios conectados do jeito que está, só muda a lógica e aí está tudo certo. Isso é a maior vantagem de um CLP. Então, isso faz com que eles sejam muito mais flexíveis, né? Porque eu posso alterar a qualquer hora sem precisar alterar as conexões elétricas. Eu não preciso de conexão física entre os dispositivos de entrada e saída com painel elétrico convencional, né? Eu posso usar um painel muito menor agora. E a única conexão é através do programa, que pode ser facilmente alterado. Então, é esse programa que vai ficar aqui no meio que pode ser mudado. Com um simples clique lá do computador, você muda ele e todo o resto da estrutura fica a mesma, né? Isso é uma vantagem muito grande. Então, nas entradas. Então, cada sinal que o CLP vai chegar nele, né, a gente chama de entradas. E existem vários tipos de coisas que podem mandar sinal para a entrada. Por exemplo, as chaves, um sinal de tu apertar um botão, a chave de comutação, um botão, uma botoeira, termopar, manda um sinal elétrico referente a uma temperatura, um relé, quando foi acionado, quando foi desacionado, como por exemplo um relé de falta de fase ou um relé de sobrecarga, pode mandar um sinal para cá. E aí a gente tem uma diferença. Nós temos entradas digitais e as entradas analógicas. As entradas digitais, elas só têm 2 estados. Ou elas estão ligadas ou elas estão desligadas. Simples. As entradas analógicas, ela tem uma variação de valor. Então, e depende do que tu pode variar. Então, como a gente está trabalhando com sinais elétricos, né, pode variar tensão elétrica, né, que é os volts. Então, eu posso variar de 0 a 10 volts ou de menos 10 a 10 volts. Mas eu também posso variar a corrente elétrica, que pode ser de 0 a 20 mA ou de 4 a 20 mA. Então, esses aqui são faixas de sinais que a gente utiliza bastante na indústria, né? O que é analógico, então? Se eu quero saber a temperatura, por exemplo, a temperatura não está ou está quente ou está frio, né? Ela pode ter vários valores. Aí eu uso uma entrada analógica, entenderam? Então, as saídas. Então, a saída é o sinal que o CLP vai mandar para os atuadores para que algo aconteça. Ele pode mandar um sinal para uma lâmpada acender, para alertar alguma coisa. Ele pode mandar um sinal para uma solenoide. Solenoide e bobina é a mesma coisa, tá, pessoal? Para atuar uma contatora, por exemplo. Ou ele pode mandar um sinal para partir um drive do motor, por exemplo. Mesma coisa, saídas digitais só tem 2 estados, né? Mas saída analógica tem vários estados. Por exemplo, um exemplo de saída digital é uma luz acesa ou apagada. Um exemplo de saída analógica, então, é um valor de velocidade para o motor. Quero colocar aquele motor naquela velocidade. Então, eu tenho que usar uma saída analógica, porque ele não está ou ligado ou desligado. Quero ele naquela velocidade. Isso para um inversor de frequência do motor, né? Então,
Digitais aqui é a parte mais fácil as entradas digitais é a parte mais fácil de a gente ter coisas, né? Então, a gente tem aqui chaves seletoras, botões de pressionar, push button, né, que são esses aqui que tu pressiona, pressostatos que medem pressão, medem temperatura, contatos de relé, fim de curso, sensor de proximidade, e na saída a gente tem relé, né, contator, lâmpada, buzina, motor, atuador linear, infinidade de coisas aí que a gente vai estar vendo. As entradas de saídas analógicas, então. Na entrada a gente pode ter, então trabalha uma faixa de valores, ó, isso aqui é bem importante, trabalha de 0 a 100%, né? Então, são transdutor de temperatura, transdutor de pressão, células de carga é para fazer pesagem, tá bom? Transdutor de umidade, transdutor de vazão. Então, quando a gente precisa saber valores mesmo, né? E nas saídas, válvulas proporcionais. Válvulas proporcionais são aquelas que não estão só abertas ou fechadas. Eu posso colocar proporcionalmente o quanto eu quero abrir, o quanto eu quero fechar. Atuador, inversor de frequência, driver de motor, né? Motor de passo, servomotor. Tudo isso são coisas diferentes. E posicionadores rotativos, né? E lineares também. Servomotor, esse tipo de coisa. Então, como é que funciona o CLP? Isso aqui é bem importante. Se a gente conseguir entender bem isso aqui, o CLP ele está o tempo inteiro fazendo uma rotina, tá certo? Ele está indo para cima e para baixo, tentando realizar as instruções que foram colocadas dentro dele. Então, o que ele vai fazer? Como é que funciona essa rotina? A rotina principal de um CLP. Existem diversas rotinas que um CLP faz. Mas a rotina principal é a seguinte: ele vai ler todas as entradas e vai atualizar. Aqui imagem, ele quer dizer a memória. O que é? Ele leu lá que tal entrada agora estava fechada, antes estava aberta. Ele vai atualizar na memória dele que aquela entrada está fechada. Isso a gente chama de imagens, né? Então tu liga ele começa a ler as entradas. Aí depois que ele atualizou todas as entradas com os valores que elas estão, ele vai olhar o programa. O que eu tenho que fazer com essas entradas? Se a entrada 1, que era o botão 1, está apertada, eu tenho que ligar a contatora do meu motor. Então, ele vai aí atualizar a saída. Não está ligado o meu motor, eu tenho que colocar como ligado. E aí ele vai voltar e fazer esse ciclo várias vezes. Isso acontece muito rápido, tá, pessoal? Então parece que é na hora, mas não é. Ele passa por esse ciclo de varredura. Isso que a gente diz que é o ciclo de varredura. E isso tem um tempo. Então não é exatamente na mesma hora que você aperta um negócio que ele vai acontecer. E isso é muito importante, por quê? Porque a ordem das instruções num programa é muito importante. Por exemplo, se você coloca para acionar um motor antes da instrução de ligar o motor, ele vai sempre utilizar a leitura que ele fez antes de você ter apertado, por exemplo, o botão de ligar o motor. E aí ele não vai acionar o motor, porque ele leu a entrada e falou, ele leu a entrada depois. Então, por exemplo, no programa está lá, eu tenho que acionar o motor. Aí ele vai atualizar a saída. Na entrada não tinha nada. Aí agora tu apertou o botão, mas daí tu apertou e já soltou. Aí quando eu chegar no programa de novo, ele já vai querer primeiro acionar o motor, não vai ter nada para acionar, e aí ele vai tentar ler. Então, o que vocês têm que guardar daqui? Ele está o tempo inteiro atualizando as entradas, né? Colocando ela na memória e lendo o programa e depois atualizando as saídas. Mas isso acontece nessa ordem, tá, pessoal? Isso acontece nessa ordem. Se a gente tentar mudar essa ordem, a gente vai ter problema. Tá certo? Guardem isso por enquanto. Então, quando acontecem as coisas, é muito importante, porque obedece uma sequência lógica. Tá certo? Então, esse ciclo de varredura, por exemplo, é o que diferencia também o preço de alguns CLPs. Não é tanto isso, mas quanto mais rápido é o ciclo de varredura, mais rápido ele consegue fazer essas coisas, né? Então, melhor seria o CLP. Não é só isso, tá? Tem muitos outros fatores a se levar em consideração, mas é uma coisa que o fabricante coloca. Quanto que é o tempo de um ciclo de varredura lá? Quanto tempo ele demora para dar uma volta nesse ciclo aqui?
Ele coloca lá, e quanto menor for esse tempo, melhor, tá bom? Porque aí você nunca está atrasado. Então tá certo, pessoal. Essa seria a aula de hoje. Muito obrigado e até a próxima.